Olá! Hoje vamos mergulhar em uma perspectiva teológica bem específica, que busca entender uma das questões mais básicas da nossa existência. Por que a humanidade foi criada como homem e mulher? Pois é, a grande pergunta que o material que a gente está analisando hoje tenta responder é exatamente essa. Por que não um único sexo? Ou três, talvez? O que está por trás, segundo essa visão, dessa dualidade que define tanto da nossa experiência humana? Para a gente entender direitinho o raciocínio por trás disso, nosso caminho vai passar por 5 pontos principais. A gente começa com a imagem de Deus, passa pela igualdade em valor e pelas diferenças em papéis, depois vamos dar uma olhada na ordem original, antes da queda, e fechamos com a distorção e a redenção de tudo isso. Certo, vamos lá. O ponto de partida que o texto traz é que a criação de 2 sexos não foi por acaso, sabe? A ideia central é que essa dualidade é essencial para a gente refletir a imagem de Deus. E a chave para entender isso, segundo o texto, é a Trindade. E a base para essa ideia toda está aqui, nesse trecho super conhecido de Gênesis. O texto que estamos analisando destaca 2 coisas aqui. Primeiro, o plural, façamos, que sugere uma pluralidade dentro de Deus. E segundo, a conexão direta entre criar a sua imagem e criar homem e mulher. E aqui que entra a grande analogia do texto. A proposta é que o relacionamento entre homem e mulher, em especial no casamento, é para ser um tipo de espelho da própria Trindade. Ou seja, uma relação que consegue juntar unidade e diversidade, tudo ao mesmo tempo. E olha que interessante, essa ideia de refletir a imagem de Deus já puxa o nosso segundo ponto, a igualdade de valor. O texto defende com muita força que homem e mulher foram criados com a mesmíssima importância e valor fundamental diante de Deus. Para defender essa igualdade, o material se apoia em vários pontos importantes. Ele destaca que ambos são igualmente a imagem de Deus, que têm o mesmo valor essencial e mais, que na nova aliança, por exemplo, tanto homens quanto mulheres recebem dons espirituais e o batismo. A posição aqui é bem clara. Não tem espaço para a ideia de um sexo ser superior ao outro. E para reforçar essa ideia, o texto lança a mão desse versículo de Gálatas, que é bem forte, né? A interpretação aqui é que em termos de valor e de posição diante de Deus, essas nossas diferenças terrenas não dão um privilégio ou status maior para ninguém. Ok, então até aqui a gente falou de igualdade, mas agora o texto traz um ponto que pode parecer um contraponto. Ele argumenta que, embora iguais em valor, homens e mulheres teriam papéis diferentes, e para explicar isso, a analogia volta à cena. É aí que a analogia da Trindade volta com tudo para explicar como que igualdade e, digamos, papéis de liderança podem andar juntas. O argumento é mais ou menos assim. Da mesma forma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são igualmente Deus, mas têm funções diferentes, um princípio parecido se aplicaria a homens e mulheres. Papéis que se complementam, mas que não diminuem o valor de nenhum dos dois. E o texto aponta para essa passagem de 1 Coríntios como a ilustração bíblica mais direta dessa estrutura. A interpretação apresentada traça um paralelo. Assim como Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça do homem, o marido seria o cabeça da esposa. Beleza, mas aí fica a pergunta no ar, né? Essa diferença de papéis sempre existiu, era parte do plano original ou foi uma consequência do pecado? Vamos ver o que o texto diz sobre a ordem original, sobre como as coisas eram antes da queda. Para argumentar que esses papéis já faziam parte do plano original, o texto que a gente está analisando aponta para uma série de coisas que aconteceram lá em Gênesis. Primeiro, a ordem da criação. Adão veio antes. Depois, o propósito de Eva como sua auxiliadora. O fato de Adão ter nomeado Eva, que na cultura da época era um ato de autoridade, e ainda outros pontos, como a raça humana ter sido chamada de homem e Deus ter cobrado a responsabilidade primeiro de Adão, depois da queda. Tá, se esses papéis já existiam desde o começo, o que foi que o pecado bagunçou então? É aqui que a gente entra na parte final da nossa análise, a distorção e a redenção. Vamos ver como o texto interpreta o impacto da queda nesse relacionamento, que era para ser pura harmonia. Olha só o que diz esse trecho de Gênesis. A leitura que nosso material faz aqui é bem específica. Isso não seria o começo da hierarquia, mas sim o começo do conflito numa relação que antes era perfeita. O desejo da mulher é interpretado como um desejo de controlar, e o governo do homem como uma dominação pesada, não mais uma liderança amorosa. Então, a gente pode pensar nisso da seguinte forma. O que era para ser uma liderança amorosa por parte do homem, o pecado distorce e transforma em tirania ou, no outro extremo, em passividade. E o que era para ser uma submissão voluntária por parte da mulher, vira uma tentativa de usurpação de poder ou também passividade.
Ou seja, a harmonia vira uma luta de poder ou uma omissão de responsabilidade. Então, o grande ponto do texto é este: a redenção em Cristo não veio para zerar os papéis, mas sim para curar o conflito que o pecado gerou entre eles. O objetivo, segundo essa visão, é restaurar o relacionamento à sua harmonia original. E é por isso, segundo o texto, que a gente encontra no Novo Testamento instruções como essa de Colossenses. Ela é apresentada como a receita para a restauração: a esposa respondendo em submissão e o marido liderando com amor, o que na prática quebraria o ciclo de amargura e de rebelião que veio com a queda. Bom, então, para a gente amarrar tudo o que vimos até agora, a perspectiva desse texto é que a relação homem-mulher reflete a imagem de Deus. Defende que os dois são absolutamente iguais em valor e importância, mas, ao mesmo tempo, propõe papéis diferentes e complementares usando a Trindade como modelo. A queda, então, teria bagunçado tudo isso, trazendo conflito, e a redenção em Cristo teria como objetivo restaurar essa harmonia original. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para pensar: como é que um modelo teológico como esse, que fala em papéis criados, com essa estrutura de igualdade em valor, mas diferença em função, como é que isso conversa ou até mesmo entra em choque com as dinâmicas e as expectativas dos relacionamentos de hoje em dia?